Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Mariano e, como prometido, eu vou falar no vídeo de hoje, que é exclusivo para quem é assinante da minha lista, os três elementos que irão fazer você se diferenciar do seu concorrente e sair na frente na geração de leads altamente segmentado. Então eu separei três tópicos aqui que são muito importantes na hora de você criar a sua lista, na hora de você desenvolver a sua lista. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala que a lista ela é a parte mais importante do seu projeto digital, do seu negócio digital, realmente é. Você imagina, eu quero que você tente imaginar agora da seguinte forma. O seu visitante, o visitante ele ainda não comprou, né? Então o seu visitante ele chega em algum meio de comunicação seu, como YouTube, site, blog, qualquer meio desse de comunicação. Você não sabe quem está chegando ali. E no momento que ele está chegando ali, você não conhece o visitante, não sabe como o visitante está chegando. E o que acontece? A probabilidade dele sair sem fazer qualquer tipo de ação é muito grande, tá? Então, o que é recomendável é você conseguir capturar um contato desse cliente e aí trabalhar o relacionamento com ele pelo sistema de e-mail marketing. Agora, muitos afiliados vêm me perguntar da seguinte forma: Roberto, você envia o lead, o visitante, para a página de captura do produtor ou para sua página de captura? Olha, é muito raro eu enviar para a página do produtor, muito raro. Existem dois extremos. Existem dois pontos que eu faço quando eu envio para a página do produtor. Uma. Quando realmente eu não entendo nada do nicho e estou fazendo um teste para ver se o produto ele vai converter ou não, aí sim eu envio para a página do produtor, tá? E outra que eu envio para a página do produtor, geralmente softwares e plugins. Geralmente são os dois tipos de produtos que eu envio, são os dois que eu envio para a página do produtor. Assim, eu quero deixar bem claro que mesmo nesses dois casos, o recomendável é você enviar para a sua página de captura e você fazer o relacionamento. Ainda mais se o produtor ele deixa todo o material para você, como carta de vendas, e-mails, tudo isso. Então é interessante você pegar, ler, anotar tudo isso para poder conseguir enviar. Então, para não alongar mais, eu quero fazer um vídeo um pouco curto, até mesmo porque o nosso último treinamento nós fizemos aí foram 2 horas e meia de treinamento, basicamente totalizando os três vídeos. Então, eu quero deixar para você os três elementos. Se você ainda não assistiu, veja os treinamentos no seu e-mail. Chegou com certeza para o seu e-mail, abra os e-mails e veja os treinamentos. Agora, para a gente conseguir gerar lead, porque a base do nosso negócio é lead, a gente precisa ter esses três elementos bem centrados no nosso negócio digital. E o primeiro elemento, a gente tem a persona. O que é a persona? A persona é o cliente ideal que nós desejamos que seja o nosso futuro cliente, ou o visitante ideal que seja o nosso futuro cliente. A persona ela tem três fases, né? Ela tem a fase do visitante, que é aquele que entra, né? Ela tem uma fase do lead, que é aquele que sente confiança e deixa o contato conosco. E tem a fase do próprio cliente, ou customer, né? Que é o cliente que comprou. Então ele tem as três fases, três fases da persona. Você precisa ter bem definido como é a sua persona. O outro elemento que nós vamos abordar é a oferta, é a isca digital, é aquilo que vai chamar a atenção do seu visitante. Tá? Então a gente tem o visitante, tem o lead e tem o customer. O visitante é o cliente que ainda não comprou. O lead é o que deixou o contato comigo, que vai deixar o contato através da isca digital ou do imã digital, como alguns gostam de dizer, que é a oferta em si, pode ser paga ou gratuita, tá? E tem o customer, que é o cliente que já comprou de você, mesmo que seja um produto de baixo custo. E o terceiro elemento que nós vamos abordar é a captura, é como você vai capturar esse cliente. Então, assim, os três pontos, os três elementos fundamentais
para geração de leads são esses três elementos. Agora, nós vamos trabalhar esses três elementos juntamente com você para que você consiga desenvolver esses elementos ao decorrer da sua jornada do empreendedorismo digital, como afiliado ou venda de algum tipo de ou outro produto. Assim, essa mecânica ela funciona muito bem para qualquer outro tipo de serviço ou produto. Então você tem que ter bem isso na sua mente, né? Você precisa ter bem isso definido para você. Então vamos lá. Na persona, eu tenho duas partes, a estrutural e o psicológico. Na parte estrutural, eles costumam, alguns internet marketers costumam dizer que é a parte demográfica, mas um pouquinho mais além. Eu preciso, por exemplo, de dados como nome, idade, profissão, estado civil, endereço, quantidade de filhos, tá? Tudo isso é bom você desenhar e estruturar o seu cliente ideal. Então, assim, como que eu monto isso aqui? Existem duas possibilidades, duas formas que eu monto isso aqui, tá? Eu vou dar essa dica para vocês. É uma dica que eu não dou diretamente, mas é o que eu faço, tá? Então vamos lá. A primeira dica. Quando, Roberto, eu ainda não estou no nicho, então eu não tenho nada para tá divulgando. Então, como tá sabendo como que é a minha persona ideal. Então, assim, é dedução pura. Tá. Então, se é dedução pura, a gente vai fazer o seguinte. Você vai em fanpages, você vai em grupos, em fóruns, em sites e vai olhar os comentários das pessoas. Tá? Você vai olhar os comentários, os níveis de interação. Você vai em fanpage dos seus concorrentes, né, de sites que vendem a mesma coisa que você, que fazem o mesmo projeto que você, e vai dar uma olhada nos comentários, na interação, no engajamento com as páginas. O fundamental aqui é você conseguir identificar o comportamento dessas pessoas. E aí você vai com essa pesquisa, que não é uma pesquisa de 10 minutos, não é uma pesquisa de 2 minutos, pode ser uma pesquisa de dias, tá? Você vai começar a traçar perfil. Eu fiz isso num nicho que eu trabalhei como na área de saúde para mulher, e mais focado no emagrecimento voltado mesmo só para mulheres, né? O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar grupos de emagrecimento. Eu fui selecionando em cada grupo umas 10 mulheres. E essas 10 mulheres que comentavam, né, esse perfil que comentavam, eu separei. Olhei os níveis de interação dela nesses grupos. Tipo, eu comecei a ver se elas realmente se interagiam com o grupo a todo momento, não só deixou um post e depois nunca mais apareceu. Então eu fui olhando as postagens do grupo e fui vendo o nível de interação dela. Então eu peguei uma turma de 5 a 6 grupos e separei 10 mulheres de cada grupo. Então 6 grupos, aí eu já tinha 60 mulheres, 60 perfis. E aí eu comecei a olhar cada perfil. Então eu anotei nome, tá? Eu vi se tinha filhos, se não. A média, mais ou menos, a faixa etária de idade. E fui olhando os perfis e fui olhando se tinha filho, foto com família, o jeito que andava com a família, a cidade que estava. Fui fazendo essa pesquisa e montando esse quebra-cabeça. E aí, partindo desse ponto, eu fui olhar quais são o que tem em comum entre elas, né? O estado civil e se tem filhos ou não, a área de atuação ou não, entendeu? Eu fui separando essa parte estrutural. E a parte psicológica, Roberto, como que você fez? Então, olhando nos grupos, eu consegui identificar quais são as dores dela. Então, por exemplo, tinha pessoas que queriam emagrecer porque tinha vergonha de se olhar no espelho, ou queriam se sentir melhor, voltado pro bem-estar, ou porque o esposo já estava se afastando delas. Então, assim, eu fui apontando essas dores e tentando identificar quais são os níveis de intensidade dessas dores. Porque, na verdade, você precisa entender também que dor, muitas das vezes, é algo relativo. Por quê? Porque você pode ter uma dor muito grande,
mas que para um outro tipo de público essa dor seja bem pequena. Então você precisa ver qual é a intensidade dessa dor, porque a intensidade da dor ela está muito ligada à urgência da solução. Então, quanto maior a dor de um indivíduo, quanto maior a dor de um lead, mais urgente ele precisa ter a solução. Então, assim, você precisa também identificar isso. Qual é a urgência para solucionar essa dor? O que faz ele se sentir bem? Então, assim, eu comecei a ver também quais eram os momentos de alegria desse visitante, né? Desse futuro lead. O que fazia ele se sentir bem, o momento que ele se sentia bem. Momento com família, comendo, se distraindo, indo no cinema, trabalhando. Quais eram as coisas que faziam ele se sentir bem? O que ele fazia ele se sentir triste. Tá? O que deixava ele chateado. Então eu olhava nesses perfis o comportamento dela em si. Então o psicológico, você anotar esses pontos psicológicos é muito importante. Por quê? Porque o principal elemento de que vai fazer você gerar a lista é a oferta. E a sua oferta, ela está baseada na sua persona. Então por isso que isso precisa ter uma ligação, tá? Então a gente vai passar agora para a próxima parte aqui, que é a oferta e a isca digital. Na oferta da isca digital, eu tenho 3 importantes passos que eu preciso resolver e solucionar para o meu lead, tá? Então vamos lá. Eu tenho que solucionar uma dor bem específica. Você lembra que aqui no ponto 1 do psicológico eu separei quais são as dores e eu também decidi ver e eu separei ela. Vou colocar aqui para você. Vou colocar aqui para você qual é o nível que eu tenho que separar essas dores. Urgência, intensidade são os níveis que eu tenho que separar essa dor, tá? Então aqui eu vou colocar a dor que você acredita que seja mais urgente e que tem um maior nível de intensidade, tá bom? O segundo ponto aqui é você saber se a sua isca digital, se a sua oferta, ela vai de encontro ao motivo que o seu visitante se sente triste. Então lembra que você separou ali, ó, o que ele faz se sentir bem e o que ele faz se sentir triste? Então você tem que ver se vai de encontro. Por exemplo, o que faz meu visitante se sentir triste é ir numa festa e ver que as pessoas estão olhando para ele porque ele está gordo, ou ela está gorda, né, está obesa. Então, você tem que prometer, fazer a promessa em si, na verdade, ela tem que atingir esse ponto. Por exemplo, baixe esse e-book hoje mesmo e deixe de ter essa sensação de que as pessoas estão olhando e criticando o seu peso. Entendeu? Assim, como que a pessoa que sente isso, de que as pessoas estão olhando e criticando o peso dela, ela vai olhar e falar assim, poxa, é verdade. As pessoas, quando eu vou numa festa, as pessoas criticam o meu peso, ficam olhando, eu fico envergonhada. Ou então, deixe de se sentir envergonhada por causa do seu peso. A solução, você consegue mudar. Então, tem certas palavras que são persuasivas, mas que na verdade está indo de encontro àquilo que a pessoa está sentindo por causa dessa dor. E também, você tem que conseguir trazer a sensação de bem-estar e esperança para o seu visitante. Você está vendo que a palavra que ainda tem solução, que você ainda consegue, que tem mudança, são palavras que vão fazer transformação. Você tem que focar na transformação do seu lead. Continuando na questão da oferta e da isca digital, porque é a parte mais importante. Se você não souber montar a sua isca digital, montar a promessa, montar que tipo de isca vai ser melhor para o seu lead, porque na verdade a isca digital ela envolve vários pontos, tá? E que pode parecer até um pouco complexo, mas na verdade não é complexo, mas precisa de uma atenção muito grande. O primeiro ponto nada mais é do que qual é a promessa, né? Qual é a promessa? Essa
nós acabamos de falar de como você vai especificar a promessa para o seu visitante. O segundo ponto é que tipo de isca melhor vai ser atendido para o seu visitante. Porque o que acontece? Você tem que pensar o seguinte. Lá na parte estrutural, eu olhei com você e falei assim, olha, você tem a profissão do seu lead. Como ele vai para esse trabalho? Ele vai de carro, ele vai a pé, é 2 quadras dele, como é a manhã dele? Ele que coloca os filhos na escola ou não? Então tem todas essas questões que você precisa ter bem solucionada. Então, na isca digital, o tipo de isca digital você tem que saber se ele vai ter facilidade de ler, de ver ou de ouvir. Tá? São os 3 sensores. Tá? Então, assim, você precisa identificar ou se ele consegue fazer os 3 juntos. Então, assim, você precisa saber que tipo de isca digital vai ser melhor para o seu lead. Além disso, de você saber que tipo de isca digital vai ser melhor para o seu lead, você tem que saber também identificar quais são as palavras e como montar essa isca digital de forma que converta ele em um futuro cliente. Então, tenha uma conversão em um futuro cliente, porque o objetivo seu, com certeza, além de ajudar, é conseguir transformar esse cliente nesse lead em um futuro cliente. Então, lembra dos 3 processos de uma persona: visitante, lead e cliente. Então, a sua isca digital ela tem que pensar no próximo passo. Por isso que a isca digital ela é tão importante, porque ela vai definir para você como é que você vai trabalhar esse lead até no relacionamento do seu e-mail. Então, por isso que é importante você aprender bem a montar uma isca digital perfeita, uma isca digital correta, uma isca digital concreta. É muito importante você aprender a criar uma isca digital que tem uma alta conversão, tá? Então, estude bem essa parte de isca digital, treine bem essa parte de isca digital, porque é muito importante, tá? Também é importante o designer da isca digital, é um outro ponto importante. Os pontos de conexões dessa isca digital com o seu lead, que é o rapport, que a gente costuma dizer. Então, assim, desde o anúncio da isca digital até a isca digital em si, ela tem que ter uma total harmonia. É o que nós vamos falar no terceiro elemento também, tá? Então vamos lá no terceiro elemento. Nós vamos abordar agora o terceiro elemento, que é a captura, né? Na verdade, quando a gente fala de captura, a gente pensa só na squeeze page, né? Que é a página de captura em si do e-mail. Mas eu quero dizer para você que a sua página de captura ela pode ir muito mais além. Ela pode estar no seu blog, ela pode estar na sua fanpage, ela pode estar no seu Twitter, ela pode estar... A sua página de captura, na verdade, você tem que ter em mente uma expansão a mais. Então a gente vai falar baseado nisso. E que a sua página de captura ela não é só uma página pequena onde o cliente vai deixar o seu e-mail, mas sim um pop-up no seu site, um box de captura, um banner no seu artigo, um banner na sua sidebar, uma fangate no seu... uma fangate, um aplicativo de captura no seu Facebook. Então tudo isso é o mecanismo de captura no seu negócio digital. Então vamos trabalhar com isso? Vamos falar, olha, primeiro, os locais de captura, é o que eu falei para você, tá? Quais são os locais de captura que você vai poder tá espalhando esse formulário de inscrição opt-in. A comunicação coerente. A comunicação coerente, gente, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Imagina assim, o porquê que quando você vai comprar um tênis de corrida numa loja especializada de corrida, as pessoas estão usando tênis e roupa esportiva. Parou já para pensar nisso? O porquê quando você vai num salão de beleza, por exemplo, você sente mais confiança na cabeleireira que está com um cabelo bonito. E a gente também tem algumas outras coisas que a gente chama de rapport, que é o seguinte: como que é a comunicação da pessoa relacionada a você que cria esse ponto de conexão? Tonalidade de voz, olhar, fala, velocidade da voz, tudo isso quanto mais você tenta se aproximar ao seu cliente, mais rapport, mais conexão você vai ter com ela. Então a mesma coisa é para você conseguir capturar o e-mail
dessa pessoa. Você tem que... Roberto, mas como que eu vou fazer isso virtualmente? Vamos lá. Como você vai conseguir fazer isso virtualmente? Usando as palavras que ela usa. Tá? Então, assim, lembra daquela pesquisa que nós fizemos lá no início? Naquela pesquisa, é interessante você fazer uma tabela com palavras boas e palavras ruins. O que são as palavras boas? São as palavras que eles usam, que eles se sentem felizes. Então, por exemplo, na área do marketing digital, gerar relacionamento, gerar visita, aumentar a conversão, aumentar o ROI. Então, são palavras que trazem um sentido positivo para o seu visitante. Agora, imagine as palavras que trazem um sentido negativo, como, por exemplo, perda de cliente, diminuição da taxa de conversão, aumento no custo de anúncio. São palavras que trazem esse tipo de sensação negativa. Então, tem palavras positivas e palavras negativas, palavras boas e palavras ruins. Mas mesmo assim, você também precisa anotar essas palavras ruins para poder estar utilizando na comunicação. Você lembra do estado da dor? No estado da dor, você vai utilizar essas palavras negativas com o seu cliente para que ele desperte a necessidade e a urgência de estar baixando a sua isca digital e o seu e-book. Então, por exemplo, deixe de perder clientes por não ter uma boa squeeze page. Então, são palavras. Deixe de perder cliente. Então, assim, perder lead, perder visitante. Então, são palavras que você precisa estar usando, tá? Claro que de uma forma equilibrada, também para não afastar o seu cliente da sua comunicação, mas você precisa ter uma comunicação coerente com aquilo que ele diz no seu dia a dia. E o que é o update de conteúdo? Você imagina, você tem um conteúdo onde você está ofertando, ensinando a fazer um infográfico, por exemplo. E aí você coloca um vídeo dizendo assim, se você quer aprender o passo a passo desse infográfico e mais 3 dicas extras, assista o vídeo exclusivo. Então você vai clicar no vídeo, a pessoa tem que clicar para assistir o vídeo, sendo que ao invés de ela assistir o vídeo direto, ela tem que deixar o contato, porque o vídeo vai ser enviado para o e-mail dela. Então essa é uma forma de você fazer um update do conteúdo, tá? A gente chama de update de conteúdo, e uma dupla conversão. Por quê? Porque logo em seguida você pode estar ofertando um produto para o seu lead. Então é bem interessante essa estratégia também. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode deixar um comentário na descrição desse vídeo. Eu quero te pedir muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo comigo até o final. Também peço desculpa porque os vídeos estão ficando um pouco longos, mas eu vou tentar diminuir. Mas se você reparar, os vídeos exclusivos para os meus assinantes são um pouco mais longos. E os vídeos no canal do YouTube são vídeos mais curtos, de no máximo 10 minutos. Então para vocês são conteúdo mesmo. Eu quero entregar conteúdo legal, conteúdo interessante. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui na descrição desse vídeo que eu vou entregar para você também. Tá? E tem mais novidades vindo por aí. Nos próximos e-mails que eu vou entregar para você, tem novidades aí para você que você vai gostar muito, tá? Indica o site www.comoabrirsuaempresa.com.br. Nos ajude a divulgar mais esse serviço, esse trabalho que a gente faz para vocês aí, tá bom? Brigadão e até a próxima.